Chegou para milhares de prefeituras em todo o país a conta pela era da bonança e dos gastos descontrolados. Chegaria de qualquer maneira, né? Uma grande quantidade de municípios não tem nem como pagar o salário dos funcionários. E para conseguir algum dinheiro está bem difícil, viu? Confira os detalhes na reportagem de Renato Biasi. Para perceber o tamanho da crise no Brasil, basta ver a situação dos municípios. 60% deles já estouraram ou estão para estourar o limite de gastos com o pessoal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. São milhares de prefeituras em apuros para pagar os salários dos funcionários públicos. E os prefeitos têm motivo para estar pessimistas. Com a queda da arrecadação federal, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é a única fonte de receita para a maioria deles, deve ser 13% menor que a previsão do início do ano. É a ressaca, depois de anos de gastos descontrolados com a folha de pagamento. Nos últimos 15 anos, esses gastos subiram no governo federal, nos estaduais e ainda mais nas administrações dos municípios. Mas o Brasil viveu um período de forte crescimento dos anos 2000 e de forte crescimento da carga tributária. Acho que você acreditou que esse processo era permanente, né, que ia continuar crescendo. E depois de 2010, aumentos reais, aumentos com o funcionalismo público, continuaram crescendo muito acima da inflação, quando a realidade já era outra. Para o diretor da Fundação Getúlio Vargas, uma das causas do gasto maior dos municípios é a lei. Segundo a Constituição de 1988, as cidades são obrigadas a prestar a maioria dos serviços públicos obrigatórios à população. A ponta da estrutura federativa que está mais próxima do indivíduo são os municípios, né? E a partir dali é que se dão boa parte da extensão, digamos assim, dos serviços públicos, seja saúde, seja educação, seja saneamento, seja habitação, etc. Então, acaba havendo uma necessidade de aumento da estrutura da máquina. O problema todo é que, muitas vezes, essa máquina não tem capacidade de comportar isso diretamente. Para resolver o problema do estrangulamento financeiro, ao invés de cortar gastos, os municípios bateram na porta do governo federal atrás de mais dinheiro. Que haja, sim, o reconhecimento do Pacto Federativo, que já foi encaminhado para o governo federal, e que ajude aí os municípios com uma nova política que seja mais favorável para que a gente consiga ter mais receita, mais fontes de receitas para saldar aí todas essas pendências que têm acontecido. A Associação Brasileira dos Municípios pede ao governo mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal nos momentos de crise e também uma revisão na Lei de Licitações.